Meus irmãos, paz do Senhor. Vamos aprender um ponto aqui muito importante. Sei que amanhã é o culto de doutrina, mas eu já quero passar esse ponto importante para os irmãos. O que a igreja é? Segundo a Bíblia, a igreja é um corpo, da qual Cristo é o cabeça. Se nós fazemos parte de um corpo, qual é o dever de cada membro do corpo? Comunicar à igreja as suas necessidades. É isso que a Bíblia nos ensina. Porque às vezes tem pessoas que pensam que pastor de igreja ou igreja tem bola de cristal. A gente precisamos, irmãos, ter informação. Nós temos 24 horas no dia. E você, como membro de uma igreja, seja ela qual for, você tem o direito de trazer comunicação para aquela igreja sobre a sua ausência do culto, para que a igreja possa saber o que está se passando com você e até se reunir, fazer uma visita, fazer uma oração. É assim que funciona. Porque às vezes tem pessoas que não sabem o que é ser um membro de igreja. É fazer parte daquele corpo ali. E quando se faz parte de um corpo, a gente temos que estar conectado ao corpo. Aprenda isso. Porque às vezes tem pessoas, hoje eu, por exemplo, eu não vou hoje para o culto não, vou ficar em casa. Sim, mas por que você não veio para o culto? Traga uma comunicação. Pega o seu aparelho de celular, manda uma mensagem, eu não vou estar por esse motivo aqui. E assim vai ser informada a igreja, porque você faz parte do corpo. Não é que ninguém manda na sua vida, mas é que um crente que entende o que é ser membro, um crente que entende o que é ser igreja de Cristo, tem que comunicar. Você é o corpo, nunca vi um braço andar fora do corpo. Então é muito importante. Está acontecendo alguma coisa? Comunique à igreja. Fale para a igreja. Comunique à liderança. A liderança vai te visitar, a liderança vai fazer uma visita, a liderança vai mandar alguém na tua casa, a liderança vai agir em alguma coisa. Mas tem pessoas que querem que a gente adivinhe. Então tenha muito cuidado, porque às vezes as pessoas falam, é muito fácil as pessoas apontar, falar. Irmão, em relação do povo de fora, eu não entendo mesmo quando aponta, quando critica, porque não tem nada a ver com a sua vida. Mas a igreja, você tem o direito de comunicar, é o que a Bíblia ensina. A igreja tem o direito de saber o que está se passando com você, para poder orar por você, para poder agir por você, para poder te visitar, principalmente a tua liderança. E quando não se sabe, aí claro que vai passar um monte de informação na mente da liderança, vai passar um monte de informação na mente da igreja. Então não custa você, como cristão da igreja, como membro da igreja, pegar o seu aparelho de celular, seja qual for o momento, e comunicar por que você não vai estar naquele dia no culto ali. E a igreja vai ficar ciente. Amém, meus irmãos? É assim que as coisas funcionam. Por exemplo, eu como obreiro de igreja, que sempre fui, eu nunca fui para lugar nenhum sem antes a minha liderança saber onde que eu estava. Sem antes eu comunicar a minha liderança. E principalmente quando a gente é obreiro na igreja. A gente se trata, estou falando agora de obreiro. A gente é obreiro. Eu não posso, como obreiro de igreja, marcar uma agenda com ninguém sem antes comunicar ao pastor. Eu não posso, como obreiro de igreja, por exemplo, eu vou fazer uma viagem sem antes comunicar ao pastor. Você sabe se o pastor não está na mente dele te colocar para uma programação naquele dia? Então é muito importante comunicar. E outra, eu nunca fiz uma viagem, irmão, para lugar nenhum, sem estar debaixo da bênção da minha liderança, sem estar debaixo da bênção do meu pastor. O que é isso? Isso se chama hierarquia, isso se chama obediência, isso se chama valorizar as autoridades que Deus estabeleceu sob a tua vida. Então é assim que funciona a igreja, irmão. É um lugar organizado. Eu sempre ensino isso aqui. Igreja é lugar organizado. As coisas de Deus é organizada. E também outra coisa, recebi um convite, certo? Comunique ao seu pastor. Se informe com o seu pastor se aquele ambiente ali do convite é adequado para ir. Se informe com a sua liderança, se naquele dia ali ele não vai precisar de você, se você tem a liberação da parte da sua liderança para estar ali naquele dia. Que às vezes também não adianta você chegar e dizer, pastor, olha, eu estou aqui só
mandando uma mensagem para o senhor para lhe avisar que eu não vou estar no culto hoje porque eu marquei uma agenda, não sei o quê. Não serve esses avisos para mim. O que serve é quando você faz a ligação, quando você avisa antes de fazer qualquer programação. Depois que você fez a programação, o pastor vai falar mais o quê? Mas antes de você fazer a programação, aí sim, você procura o pastor, se informa, você não vai precisar de você naquele dia, se ele pode liberar você naquele dia. Isso se chama obediência, meus irmãos. Porque muitas das vezes o pastor olha para a igreja e fala, onde é que está o obreiro fulano de tal? Onde é que está o irmão que é membro da igreja? Como saber se não tem comunicação? Irmão, a gente não tem um aparelho de telefone? A gente não tem o contato do pastor da igreja? Custa você mandar uma mensagem? Custa você falar? A gente ensina tanto isso aqui. Para que a gente possa estar de dentro do que está se passando com os meus irmãos. Para depois você não estar dizendo, ninguém se preocupa em saber como é que eu tô, ninguém. Irmão, ligue. Liderança não tem bola de cristal, não. É muita coisa numa cabeça só, minha filha. Meu filho, é muita coisa numa cabeça só. Ligue, manda mensagem, pastor, tá se passando isso, tá se passando aquilo. A gente vai ver o que pode fazer por você. Mas tem pessoas, irmão, que eu não sei o que passa no juízo, que parece que pensa que o pastor tem que adivinhar o que está acontecendo. Então, meus irmãos, as coisas na igreja, as coisas é organizada, as coisas de Deus é organizada. Outra coisa, irmão, não se pode, por exemplo, você recebe um convite para ir para uma certa igreja fazer uma visita. Você não pode fazer uma visita em certa igreja sem antes você comunicar a sua liderança. Você não pode fazer uma visita em igreja nenhuma sem antes você procurar o seu pastor, mandar mensagem, pastor, eu recebi um convite para aquela igreja, eu tenho a liberdade de ir, porque não são todas as igrejas que eu como pastor vou permitir você ir. Porque você não tem a visão que eu tenho. Você não tem o conhecimento que eu tenho. Muitas das vezes os irmãos só sabem o que é Jesus, porque lê na Bíblia. A gente, irmão, conhece detalhes. A gente tem uma estrada, entendeu? Não são todas denominações que tem uma placa ali, Jesus não sei o quê, Assembleia de Deus não sei o quê, não sei o quê. Como que foi fundado aquele ministério ali? Como que começou? Se é uma igreja que foi dividida, se é uma igreja que foi fundada em rebelião, você vai fazer o que ali? Então, você tem que procurar a sua liderança. Se informe, manda uma mensagem, ligue para o pastor da sua igreja. Pastor, eu tenho liberdade de ir naquela igreja, eu posso ir? O senhor não vai precisar de mim nesse dia? E outra coisa, e dias de culto, ninguém aqui da igreja é permitido ir para a igreja nenhuma. De dia de culto, você tem culto na sua igreja, você tem que comparecer na sua igreja para congregar. É assim que funciona. Às vezes tem pessoas que dizem, pastor, eu tô aqui, eu quero somar com a obra, eu quero somar com a igreja, eu quero não sei o quê. Será que isso é verdade mesmo? Será que verdadeiramente você está querendo somar com a igreja mesmo? Porque, meus irmãos, para mim uma pessoa que quer somar com a igreja, para mim uma pessoa que quer somar com a obra de Deus, tem que ter frequência na igreja. Tem que ter frequência na igreja. Porque os cultos, qual o sentido do culto? É reunião, cultuar, glorificar a Deus, adorar a Deus, somar ali com a igreja. Como é que você quer somar com a igreja? Você não está nem sequer presente no culto, irmão. Isso não funciona, não é assim que as coisas de Deus funcionam, não. A obra de Deus é organizada, as coisas de Deus é tudo organizado, meu irmão. Entendeu? Eu vou quando eu quero pro culto. Sabe da coisa, hoje eu não vou pro culto não, vou ficar aqui, mas vou fazer uma livezinha aqui, vou ficar aqui. Você não está somando com a obra, você não está somando com a igreja. Que a partir do momento que você deixa de vir para um culto, sem ter nenhum motivo, você deixa de vir para um culto, sem que você esteja doente, sem que um filho esteja doente, sem que esteja alguma pessoa em dificuldade, que você não possa vir para o culto, irmão, me desculpe, mas você não está somando com a obra de jeito nenhum. Voltando para o ponto bíblico, em relação, a gente é um corpo, certo? Cristo, ele é o cabeça. Ok. Se Cristo é o cabeça,
Quem te conhece é ele. Quem te vê 24 horas é ele. Ele é o cabeça. Na cabeça tem entendimento, na cabeça tem olho, na cabeça tem boca, na cabeça tem ouvido. Então, ele te vê, ele fala contigo, ele te ouve e ele te entende. Ok? Ele é o cabeça. Então, quem te vê 24 horas por dia é Jesus. Quem sabe o que se passa com você 24 horas por dia é Jesus. Porque ele é o cabeça, nós somos o corpo. Eu não tenho como saber do que está se passando com você sem que você comunique. É o que a Bíblia diz, está aqui, ó, Romanos, você não lê Bíblia? Romanos, capítulo 12, deixa eu ler a partir do versículo 9 para você. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervoroso no espírito, servindo ao Senhor, fervoroso, frequente. Certo? Alegrai-vos na esperança, sede paciência na tribulação, perseverai na oração. Olha o que diz o versículo 13 do capítulo 12 de Romanos. Comunicai com os santos, isso fala da igreja. Comunicai, em outras palavras, a igreja com os santos, nas suas necessidades. Seguir a hospitalidade. Então entenda, comunicai. Você tem que comunicar à igreja o que está se passando com você, para que a igreja possa ajudar, para que o pastor possa tomar uma decisão de fazer alguma coisa. Aprenda isso. Isso é simples, só é você ler a Bíblia. Que eu vejo às vezes pessoas, não às vezes faz umas postagens sem conhecimento nenhum, não conhece Bíblia de nada, não sabe de nada e quer postar umas frasezinhas sem pé e sem cabeça. Vai estudar a Bíblia, meu irmão. Vai conhecer a palavra de Deus para não estar postando besteira. Pelo amor de Deus, acorda.